Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 11. João 10, 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco, ministre aos nossos corações, trazendo luz, entendimento, compreensão, revelação da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que cada mente e cada coração aqui esteja cativo ao conhecimento de Cristo, para a glória de Jesus. Amém. Jesus, ao fazer essa afirmação de ser o bom pastor, na verdade, Jesus estava querendo se contrapor aos falsos pastores da sua época, aqui simbolizados especialmente pelos fariseus. Tanto que, nesse mesmo capítulo que nós lemos, no versículo anteriores, no versículo 8, Jesus diz que aqueles que vieram antes dele, como se apresentando como pastores do povo, e aqui especificamente os fariseus, eles não passavam de ladrões e salteadores. E Jesus se contrapõe, mostrando como o bom pastor. Essa palavra que Jesus usa, que é traduzido para o português como bom, na verdade, ela significa, no original grego, ela significa intrinsecamente bom, belo, amável, algo que faz parte da sua essência, da sua natureza. Então, Jesus está aqui indiretamente falando da sua divindade, porque ele havia, há pouco, lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, quando alguém chega a ele e diz: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, em Marcos 10, 18, ninguém há bom senão Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, bom mesmo, em essência, intrinsecamente, internamente, bom só existe um, que é Deus. Então, quando ele se coloca como o bom pastor, ele está, em outras palavras, dizendo, eu vim do Pai, eu sou bom, eu tenho a mesma essência do Pai, por isso eu sou diferente, por isso vocês podem, de fato, me considerar o bom pastor. Nós já falamos aqui nos outros domingos sobre Jesus como sendo o bom pastor, e nós falamos que Jesus, como bom pastor, em primeiro lugar, ele é bom pastor porque ele se sacrifica pelas suas ovelhas. O texto diz que ele deu a sua vida pelas suas próprias ovelhas. Jesus também ele se coloca como bom pastor porque ele conhece intimamente as ovelhas. Ele diz, olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Há um relacionamento de intimidade, há um relacionamento de proximidade de mim para com as minhas ovelhas. E Jesus se coloca como o bom pastor porque ele é um pastor não apenas de um grupo pequeno do povo de Israel, mas ele é um pastor que abrange todas as ovelhas da face da terra
quando ele diz, eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, a minha mensagem, Jesus disse, não é restrita ao povo de Israel. Não tem o propósito simplesmente de abranger um grupo seleto, pequeno, privilegiado. A minha mensagem é para todos aqueles que queiram se tornar ovelhas do meu pasto. Então Jesus tem um grande rebanho. E a Bíblia diz que um dia ele há de congregar todos os povos de tribos, línguas e nações. Quando nós, como igreja, nós abrimos o espaço aqui para abrigar outras igrejas, outras denominações, nós estamos fazendo com esse entendimento de que aqui não é algo exclusivo de um povo, mas da igreja reduzida, mas é da igreja do Senhor Jesus. Ele tem um rebanho que não está limitado a esse aprisco. Ele tem um rebanho muito maior. E onde houver rebanho do Senhor, há reino de Deus. E onde houver reino de Deus, a glória de Deus. E todos são bem-vindos a participar do reino. Amém? Mas hoje eu gostaria de encerrar dessa mensagem falando de Jesus como bom pastor, salientando o fato de que ele, como bom pastor, ele tem um relacionamento diferenciado com as suas ovelhas. Eu e você somos ovelhas do seu pasto. E ele, sendo o nosso bom pastor, o que caracteriza o fato de Jesus ser um bom pastor para nós? É que o relacionamento dele conosco é diferenciado. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. No versículo 13, ele diz o seguinte, do texto que nós lemos lá em João 10, 13. Ele diz, ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, o que caracteriza, o que diferencia Jesus? É que ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Nós temos uma relação diferente. Somos diferentes dos mercenários. Entre Jesus e as suas ovelhas, existe um laço diferenciado como pastor, como bom pastor, ele se distingue do mercenário. Aí você diz, pastor, o que é que faz um mercenário? A gente precisa entender o que é um mercenário para a gente entender quando Jesus diz que não é mercenário, mas é um bom pastor. Primeiro, o mercenário, ele não é um ladrão, mas é um empregado que cuida das ovelhas em troca de um salário. Ele é um empregado, ele recebe para cuidar, para vigiar, para levar para o pasto, para cuidar do rebanho. Então, o que distingue o mercenário do pastor? É que o mercenário, por ser o empregado, por receber, ele não tem um vínculo de amor, ele não tem um vínculo de amizade. É simplesmente uma relação comercial, em que eu venho, coloco alimento para a ovelha, cuido delas aqui, recebo o meu salário e pronto. Me pagou, recebi, mas não existe relacionamento com as ovelhas. Não existe uma preocupação com o bem-estar da ovelha. Se a ovelha está comendo a ração balanceada corretamente, ele não está preocupado. Ele está preocupado em simplesmente pegar a ração que disseram para ele dar, colocar lá no local e elas comerem. Ele não está preocupado com a vacinação das ovelhas. Tudo isso tem que se preocupar é o dono, é o pastor. Porque o mercenário está ali simplesmente executando ordens. Ele não tem nenhuma disposição de enfrentar riscos pelas ovelhas. Se a coisa apertar, aí ele já está fora. O que distingue então? Primeiro, o mercenário não é pastor. No versículo 12
do capítulo 10, ele diz: mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, o mercenário, ele não conhece, ele não ama, ele não se interessa pelas ovelhas. Ele é apenas um empregado assalariado que cuida dos animais em troca do seu sustento. Qualquer semelhança hoje com alguns supostos pastores, que na verdade são mercenários, porque eles não amam, não se interessam, não estão preocupados com as ovelhas. Eles simplesmente veem as ovelhas como um meio de sustento, como uma forma de garantir a sua sobrevivência e o seu salário. Mas não existe empatia, não existe preocupação, não existe amor. Segundo, o mercenário, primeiro, ele não é pastor. Segundo, o mercenário não é o dono das ovelhas. No versículo 12, ele diz: o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ou seja, o mercenário, ele não se esmera em proteger as ovelhas. Por quê? Porque se houver prejuízo, se as ovelhas morrerem, se as ovelhas adoecerem, se as ovelhas forem alvo dos predadores, dos lobos, ele simplesmente vai dizer: eu não vou arriscar a minha pele por causa das ovelhas. Eu estou aqui para colocar o alimento. Se o dono das ovelhas, o pastor, estiver preocupado com a integridade física delas, que ele contrate um segurança. Porque eu não vou colocar a minha pele em jogo. Já Jesus é bom pastor. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, que Jesus, ele comprou as ovelhas com o seu sangue. Veja, o mercenário não é dono das ovelhas, ele não tem compromisso com as ovelhas. Jesus é diferente. Por que Jesus é o bom pastor? Porque as ovelhas que ele tem foram compradas com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, veja o que é que diferencia Jesus dos mercenários. É que Jesus, ele tem uma relação diferenciada com as ovelhas. Porque Jesus ama. Ele ama a ponto de ter dado a sua própria vida pelas ovelhas. Ele não tem uma relação comercial conosco. Jesus tem uma relação de amor. Como ovelhas do bom pastor, a Bíblia diz que nós somos propriedade dele, exclusivas. E não somos apenas propriedade, mas nós somos selados por ele. Ele colocou em nós, ele nos adquiriu e colocou em nós um selo, uma marca, um distintivo, que é isso que nos distingue do restante do mundo. Nós somos como ovelhas de Cristo, há em nós uma marca, há em nós um selo de propriedade. Quando eu era pequeno, lá no interior, a forma que as pessoas faziam para distinguir de quem era o gado, o dono do gado, ele pegava as iniciais do nome dele, as letras iniciais, fazia um ferro com aquelas letras e ele marcava o gado. Ele pegava o gado, aquecia aquele ferro no fogo e naquele ferro ele colocava no gado. Aquele ferro quente queimava o pelo do gado e chegava bem no couro e ali ficava marcado que aquele animal pertencia
aquela pessoa, porque ela levava o selo, ela levava a marca. A Bíblia diz que isso aconteceu conosco. Quando Pedro diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, por que existe um relacionamento diferenciado entre Jesus, o bom pastor, e nós, as suas ovelhas? Porque nós somos propriedade dele, nós fomos adquiridos por ele, nós fomos comprados pelo seu sangue. Jesus é diferente, porque ele nos ama a ponto de ter dado a sua própria vida por nós. Jesus, ele veio não apenas com um discurso religioso, não apenas com um discurso de amor, paz, bondade, fraternidade entre os homens. Jesus veio como o Salvador do mundo. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que dá a sua vida em resgate. Então, por isso que existe um relacionamento diferenciado entre ele e nós. Porque simplesmente não se trata de uma adesão nossa a uma religião. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não estamos mudando de religião. Nós não estamos deixando de uma religião A, B ou C para nos tornarmos de outra religião. O que existe é um relacionamento que é estabelecido entre Cristo, o bom pastor, e nós que passamos a ser as suas ovelhas. E aí somos propriedade. E ele coloca em nós o selo. Onde é que tem isso, o selo? Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte acerca de nós como ovelhas de Cristo. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ou seja, nós ouvimos a palavra, ouvimos o evangelho da mensagem de salvação, e nós cremos nessa mensagem, nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. Aí Paulo diz, o que é que acontece em seguida? Ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo veio morar, o Espírito Santo veio fazer habitação em mim e em você como um selo. E aquele selo que está em nós, que é o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Foi isso que Jesus disse: ó, não vos deixarei órfãos, mas vou enviar o Consolador, e ele vai estar com vocês, e ele vai vos guiar a toda a verdade. Então, no dia em que Jesus voltar e que vier buscar os seus, como é que os anjos vão distinguir entre os que são e os que não são de Deus? A distinção não vai estar na bandeira da placa da igreja lá fora, igreja A, B ou C. A distinção não vai estar nos nossos costumes. A distinção não vai estar nas estruturas. A distinção vai estar em uma única coisa: o Espírito Santo habita nesse, então vem. O Espírito Santo não habita neste, não está selado, então sai fora. O selo, a presença do Espírito Santo em nós é que vai distinguir. Assim como no Antigo Testamento, lá na Páscoa, em Êxodo, quando Israel estava saindo do Egito, lembram que Moisés
instituiu a Páscoa, o Senhor disse, olha, passe sangue nos umbrais das portas, e quando vier o anjo para matar o primogênito de cada família, quando ele vir o sangue, ele vai passar por cima e não vai atingir. Foi a forma de distinguir as casas daqueles que criam e daqueles que não criam. Hoje também há uma distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que creem recebem o Espírito Santo, depois de terem ouvido a palavra, crido na mensagem da salvação, eles agora recebem o Espírito Santo. E agora fazem parte do povo de Deus. Paulo diz, e antes vocês não eram um povo, mas agora são o povo de Deus. É isso que nos distingue, queridos, do restante do mundo. Não é o fato de sermos evangélicos, de sermos B ou C, de estarmos debaixo de uma bandeira denominacional. O que nos distingue do restante do mundo é a nossa fé em Cristo. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O Espírito Santo habita em nós. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos povo de Deus, nação santa, povo adquirido. Então, há uma relação diferenciada entre Cristo, o bom pastor, e nós que somos as suas ovelhas. Terceira coisa que diferencia o bom pastor do mercenário é que o mercenário, ele não se sacrifica pelas ovelhas. No versículo 12 do capítulo 10 diz, mas o mercenário, que não é pastor, em primeiro lugar. Segundo, que de quem não são as ovelhas, não é proprietário. Terceiro, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, o mercenário, ele não se sacrifica pelas ovelhas. Ele não vai dar a sua vida pelas ovelhas. Quando o lobo ataca o rebanho, o mercenário foge. Por quê? Porque o seu interesse é poupar a sua vida e não as ovelhas. O seu interesse está na sua segurança e não no bem-estar das ovelhas. Ele não serve às ovelhas, ele se serve delas. Qualquer semelhança com qualquer mercenário na atualidade não é mera coincidência. Porque ele não serve às ovelhas, mas ele se serve das ovelhas. Elas são simplesmente um meio dele conseguir os seus objetivos. Mas ele não está preocupado, ele não ama, ele não cuida, ele não serve, mas ele se serve delas. A gente precisa distinguir a ovelha da cabra. Porque aparentemente as pessoas, principalmente que são da cidade, às vezes olham e não conseguem distinguir uma ovelha de uma cabra. Mas existe uma diferença no aspecto físico, mas especialmente no aspecto emocional. A psicologia da cabra é diferente da psicologia da ovelha. Uma cabra, se um rebanho de cabras, por exemplo, ele é atacado, sabe o que é que acontece? As cabras rapidamente se juntam e atacam com os seus chifres para defender-se. Não sei se vocês já viram na internet aí. Uma cabra é valente, ela vem para cima e ela enfrenta. Ela sabe se defender. A ovelha não. A ovelha se dispersa, ela não se junta. Ao contrário, ela se isola. E por conta disso, ela se torna vulnerável. E a sua única esperança, sabe qual é? É que o pastor se dedique a defendê-las. Mesmo que para isso ele tenha que se colocar em perigo. Essa é a diferença das ovelhas das cabras. Porque as cabras, elas se defendem, elas sabem se proteger. Quando são atacadas, elas se juntam para poder aumentar a força. A ovelha, quando ela é atacada, ela se dispersa. E fica fragilizada. E fica vulnerável. Muitas vezes as pessoas na igreja se escandalizam, veem problemas, passam por situações, ao invés de procurar ajuda, elas
se isolam, se afastam, tentando muitas vezes se poupar e ficam mais vulneráveis. Se você é ovelha, você vai sentir necessidade de estar no aprisco. Agora, se você é cabra, se você é bode, não vai sentir essa necessidade. Porque você vai dizer, eu sei me virar, eu sei me defender. A ovelha não, a ovelha diz, eu preciso de ajuda, eu preciso de aprisco. Ela tem humildade para poder dizer, está doendo, para poder dizer, eu estou em perigo, para poder dizer, me ajude, para poder pedir socorro. O bom pastor, queridos, ele se relaciona de forma diferente com as suas ovelhas. Pastor, por que Jesus, em que Jesus se relaciona de forma diferente conosco que somos suas ovelhas? Primeiro, porque Jesus, o nosso bom pastor, ele conhece a nossa natureza e conhece as nossas necessidades. Ele não nos trata no atacado. Ele nos trata a granel. Ele conhece as especificidades da nossa vida. Ele conhece os detalhes da nossa vida. Ele sabe, por exemplo, que a Margarene é diferente da Wanda. Que apesar de serem ovelhas, mas têm características distintas. São pessoas que se conduzem de forma diferente. E aqui nós não entramos no mérito de A ser melhor do que B. Nós estamos falando simplesmente de diferenças de personalidade. E quando o Senhor, Ele se relaciona conosco, Ele leva em conta essas especificidades. Deus, Ele sabe como se achegar a mim e a você da melhor forma. Por quê? Porque Ele tem um relacionamento diferenciado. Ele nos conhece. Ele sabe as nossas necessidades. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos não sabemos o que precisamos. A gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe o que é melhor para nós. Quantas de nós muitas vezes somos independentes? E isso é muito característico de uma pessoa quando ela entra na fase da adolescência. Por quê? Porque quando você está na fase de criança, você é totalmente dependente dos seus pais. Para onde o pai manda, você vai. Você não tem vontade própria. Se ele disser, vamos para a praia, você vai. Vamos para a casa do teu tio. Mas eu não gosto da casa do tio. Mas vai para lá, vamos passar o dia lá, vai almoçar. Mas vai. Quando fica adolescente, é um período de se autoafirmar, de se desenvolver, de começar a querer ter as suas próprias escolhas. E aí, muitas vezes, a pessoa nessa fase, ela acha que, por exemplo, papai e mamãe são muito antigos, não sabe de nada. Eu que sei, eu que estou antenado. E isso é muito comum hoje, por exemplo, com relação à tecnologia. A pessoa diz, papai não sabe, mas nem manusear um celular, não sabe um tablet, não conhece Instagram, não conhece Facebook, não sabe nada, fica lá. Vai digitar, eu digito assim, ó. Papai é assim. Aí você se ilude e acha que porque você domina a tecnologia, você já é o ás da vida, já sabe resolver tudo, já sabe fazer suas escolhas, e você ainda não tem a experiência da vida que seus pais já têm, que já passaram por aquele processo, que já estão passados na casca do alho. Então não confunda, jovem, você se achar que é o tal, porque você não é. E nós muitas vezes, como cristão dentro da igreja, a gente acha que já sabe tudo.
Eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais ouvir pregação, eu não preciso mais de nada, porque eu já sei. O que o pastor está falando aí, eu já sei até o que ele vai dizer, eu já sei de cor e salteado. Então eu não preciso que alguém seja o meu tutor, eu não preciso que alguém esteja me ensinando, porque eu sou autossuficiente. E eu quero lhe dizer uma coisa: a ovelha, ela precisa ser cuidada, a ovelha precisa ser guiada, porque é característica da própria ovelha não saber se conduzir. Ela é frágil, ela precisa de orientação. Então muitas vezes, meu querido, nós precisamos ter esse entendimento. Por que Jesus tem uma relação diferenciada conosco? Porque Ele nos conhece, Ele sabe as nossas necessidades, Ele nos conhece por dentro, Ele sonda o nosso coração. Não é à toa que o salmista diz lá no Salmo 103, no versículo 13, ele diz: assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. No versículo 14, ele diz ainda: porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu e você somos pó, eu e você somos frágeis. Por mais autossuficiente que nos achemos, por mais independentes que nos achemos, nós somos frágeis. A pandemia está aí para mostrar isso, que não adianta ter dinheiro, que não adianta ter título, que não adianta ter fama, que não adianta essas coisas, porque o vírus não distingue. O vírus não distingue entre branco e preto, entre jovem e velho, entre famoso e anônimo. O vírus não distingue, ele simplesmente ataca o organismo, porque somos frágeis, somos todos iguais. Essa distinção que nós temos entre ricos e pobres, feios e bonitos, brancos e pretos, e assim todas as outras diferenças são meramente convenções sociais, são convenções humanas, mas de fato todos nós somos pó, e o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. No Salmo 139, no versículo 23, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então o Senhor, Ele tem uma relação diferenciada comigo e com você, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece a nossa estrutura e Ele pode agir de acordo com a nossa necessidade. Por isso que Ele age não no atacado, mas Ele age no varejo, porque o Senhor conhece os teus sonhos, os teus planos, os teus temores, as tuas ansiedades, as tuas inquietações, e Ele, e somente Ele é capaz de vir ao teu encontro, se relacionar contigo de forma personalizada, que te entenda quando ninguém te entende. O Senhor te entende, porque Ele conhece os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração. O Salmo 23 é o salmo na Bíblia que descreve o bom pastor e sua relação com as ovelhas. Ele diz que nos pastos, junto às águas e mesmo nos vales, as ovelhas precisam do pastor, e elas não precisam temer. Por quê? Porque o pastor está cuidando delas e suprindo as suas necessidades. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara de pastor e o teu cajado me consola. Tu preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E ele diz: olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre.
Essa é a descrição que a Bíblia fala do bom pastor. E quando a gente pega esse salmo, a gente pensa uma parte do versículo 1, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente junta com uma parte do versículo 6, quando diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando você junta o versículo 1 e o versículo 6, sabe como é que fica? Nada me faltará todos os dias da minha vida. Entenderam por que é uma relação diferenciada? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu vou lá para o final, todos os dias da minha vida. Esse é o privilégio que temos de, como filhos de Deus, como ovelhas de Jesus, o bom pastor. No Salmo 34, no versículo 9, o salmista diz: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de bem algum terão falta. No Salmo 84, no versículo 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Filipenses no capítulo 4, no versículo 19: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, o Senhor, Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe, por isso que o relacionamento dele para conosco é diferenciado. Segundo, por que o relacionamento do Senhor para conosco, pastor, ele é diferenciado? Porque o seu relacionamento para conosco, ele se aperfeiçoa à medida que o tempo passa. À medida que caminhamos com Deus, o relacionamento de Deus para conosco, ele é aperfeiçoado. Ao seguir o bom pastor, as ovelhas aprendem a amá-lo e a confiar nele. Nós, com o tempo, nós aprendemos a amar o Senhor, porque muitas vezes as pessoas são atraídas a Deus pela dor, por um problema. São atraídas a buscar a Deus por causa do medo do futuro, o medo da morte. E aí as pessoas vêm e se aproximam e buscam a Deus. Só que quando elas conhecem a Cristo, o motivo inicial pelo qual elas buscaram, ele deixa de ser relevante, deixa de ser o principal. Por quê? Porque elas entram em um relacionamento de amor e agora ele se aperfeiçoa com o passar do tempo, porque elas começam a ter experiência com Deus e começam a ver que o motivo pelo qual elas se aproximaram é muito pequeno, é muito pouco, porque há um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão fiel, tão benigno, que você começa a amar esse Deus, você começa a confiar nele, você começa a ter experiências com ele e ver Deus agindo na sua vida, e aquilo fortalece a tua fé, e você cada vez confia mais nele, você é objeto do amor, do cuidado dele, e você passa a confiar e amar ao Senhor. E já por sua vez, o bom pastor, ele ama as suas ovelhas e mostra esse amor para com as ovelhas pela forma como ele cuida delas, pela forma como o Senhor nos acompanha, pela forma como ele nos protege, pela forma como ele nos orienta, pela forma como ele nos guia. Então é um relacionamento que vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Por isso que ele se torna diferenciado. João no capítulo 13, olha o que é que fala acerca de Jesus. Como é que Jesus se relacionava com os seus discípulos. João 13, 1. Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada
a sua hora de passar deste mundo para com o Pai, como havia amado os seus, como ele havia amado aqueles discípulos, depois daqueles 3 anos, andando com eles, se revelando a eles, eles conhecendo a Cristo, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo os prodígios, vendo o cuidado de Cristo, o amor de Cristo para com aqueles que estavam necessitados, os doentes, os enfermos, os pobres, Jesus amando, Jesus cuidando, Jesus muitas vezes se indispondo com os religiosos por causa das pessoas. E os discípulos presenciaram tudo aquilo e foram conhecendo a Cristo e recebendo o amor e o cuidado dele. Então o texto diz, olha, Jesus, depois daqueles 3 anos, como ele havia amado os seus que estavam no mundo, e aí onde vem essa palavra que me encanta, amou-os até o fim. Jesus amou do início ao fim. Jesus não abandonou, porque Jesus é o bom pastor. Ele não tinha um relacionamento com as ovelhas de mercenário, como tinham os fariseus, que não se importavam com o bem das pessoas, simplesmente só impor regras, normas, e se você cumprisse, você estava bem na fita, se não cumprisse, você era excluído. Eu quero lhe dizer nessa manhã, meu querido, se alguma vez você como ovelha se sentir perdido, amedrontado, nesse mundo que nós vivemos, que é sombrio, que é hostil, lembre-se que você tem o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Saiba que ele te ama. Por que, pastor, que ele me ama? Porque ele deu a vida por você, ele se sacrificou, e ele jamais vai te abandonar, ele jamais vai te deixar. Eu posso com certeza dizer nessa manhã para você, que em Jesus você nunca estará só. Você não vai estar isento de lutas, você não vai estar isento de problemas, mas você nunca vai estar só. Não é à toa que o Salmo 37, no versículo 23, o salmista diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus diz lá em Mateus 28, 20, a palavra do Senhor, ele diz para os seus discípulos, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias, irmãos. Eu acho que é por isso que Paulo enfrentou a perseguição, Paulo enfrentou os naufrágios, Paulo foi apedrejado por pregar o Evangelho, mas Paulo não desistiu. E Paulo disse, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque nós temos um bom pastor que cuida de nós. Sabe qual é o consolo que ele deixou para a igreja na carta aos Hebreus, que foi escrita para um povo que estava sofrendo grande perseguição, estava se dispersando como ovelhas? Ele disse o seguinte lá em Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Você não precisa ser avarento, eu tenho que ter por causa do dia de amanhã, eu não sei o que é que vai acontecer. Seja contente com aquilo que Deus te deu, porque ele diz, olha, eu não vou te deixar,
eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar, não fique com medo, eu tenho um relacionamento diferente com você. E o que é que eu e você precisamos fazer? Seguir o conselho de Oséias no capítulo 6, no versículo 3. Porque à medida, irmãos, em que nós caminhamos com Deus, nós nos tornamos mais íntimos dele. E no presente, essa intimidade que eu e você temos com Deus, que mesmo ela se aperfeiçoando, mesmo ela crescendo com o passar do tempo, ela ainda é limitada. Ela ainda, apesar de ser crescente, ela ainda não é plena. Mas nós precisamos seguir o conselho de Oséias 6,3, quando ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não se contente em parar. Eu já conheço muito das coisas de Deus. Tem mais. Sabe uma das coisas que eu me encanto com a palavra de Deus? É que existe uma regra na hermenêutica que confirma isso. A palavra de Deus, ela tem uma reserva de sentido. O que é isso, pastor? O que é reserva de sentido? É que ela é inesgotável. Você lê um texto e Deus fala algo com você hoje. Daqui a um ano você lê aquele texto e Deus fala outra coisa com você no mesmo texto. Por quê? Porque existe uma reserva de sentido que você não captou. Que nenhum ser humano, nenhum teólogo, nenhum comentarista bíblico, ele consegue abranger toda a riqueza, toda a sabedoria da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis são os pensamentos. Quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem primeiro deu a Ele? Profundidade das riquezas. Há uma reserva de sentido. Há uma reserva no manancial de Deus que é inesgotável. Então, aquilo que eu conheço de Deus hoje, que você conhece de Deus hoje, não é tudo. É parcial, o nosso conhecimento é parcial. Mesmo que ele seja crescente, mesmo que ele vá aumentando ao longo dos anos em que nós nos relacionamos e entramos nessa relação de amor e de confiança para com Deus, o nosso conhecimento ele ainda é limitado. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12. Olhe como é que Paulo descreve o nosso relacionamento com Deus hoje. Ele diz: porque agora vemos por espelho, em enigma. Olha, do tempo que Paulo escreveu isso aqui, a tecnologia de um espelho não é a mesma tecnologia de hoje. Hoje você olha no espelho e você consegue ver nitidamente o seu rosto. Tem aqueles espelhos de grau, já viu? Que a pessoa usa para poder limpar, fazer limpeza de pele sozinho. Você espreme ali e sai, você fica assustado. Pois é, nessa época que Paulo disse, não tinha essa tecnologia. Um espelho era mais ou menos equivalente a uma peça de aço inoxidável. Quando ela é novinha, na caixa, você olha assim e vê um vulto. Você não vê com clareza. E Paulo diz: olha, o que nós conhecemos de Deus hoje, a gente vê como ir por um espelho, em enigma, não fica claro. Mas, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então, na glória, naquele dia em que eu estiver com o Senhor, em que os céus e terras já terão passado, em que estaremos na eternidade com o Senhor, Paulo diz: então eu também conhecerei, eu conhecerei como também sou conhecido. Como é que Deus me conhece? Plenamente. Deus te conhece inteiramente. Ele te sonda. Não há nada em mim
que seja oculto a Deus. O salmista diz isso muito bem no Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu for ao mais profundo abismo, lá tu também estás. Se eu for para o escuro, tu estás também. Se eu for na luz, tu estás. Porque claro e escuro não consegue me esconder de ti, porque tu sabes todas as coisas. Então Paulo diz, assim como eu sou conhecido, eu também vou conhecer a Deus. Então deixa eu lhe dizer, o seu relacionamento com Deus hoje, ele é diferenciado porque você vai crescendo no seu relacionamento. Mas por mais que cresçamos, por mais que cresçamos espiritualmente no conhecimento de Deus, nas escrituras, no relacionamento por meio das disciplinas espirituais, que são a oração e a leitura da palavra, esse conhecimento nosso ele ainda é limitado, ele é em parte, ele é parcial, mas um dia ele será pleno. Essa é a diferença que existe entre se relacionar com Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo relacionamento é uma via de mão dupla, em que se dá e se recebe. Num relacionamento em que só uma parte dá e a outra só recebe, é horrível. Porque você, com o tempo, você drena as suas forças, você drena a sua energia. Você diz, poxa vida, só eu que dou, só eu que abro mão, só eu que faço assim, o outro não se sacrifica por mim, o outro não vê os meus gostos, o outro não vê minha necessidade. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Está sugando a minha vida. E quando chegar lá na frente, quando ele sugar tudo e eu tiver igual uma laranja murcha, ele vai dizer, sai. Ninguém aguenta viver num relacionamento assim. Porque no relacionamento saudável, você dá e recebe. Nosso relacionamento como ovelhas com o Senhor não é diferente. Por que ele é diferenciado? Porque enquanto os fariseus só sugavam das pessoas, porque eram mercenários, só tira a lã da ovelha, Jesus, ele tem um relacionamento diferente com as suas ovelhas. Se eu pudesse falar do nosso relacionamento com Deus e do relacionamento de Deus conosco, eu vou usar duas frases para encerrar. A primeira é de Thomas Watson, quando ele fala do nosso amor pelo Senhor. Ele diz assim: o amor é a única coisa com que podemos pagar a Deus na mesma moeda. Nós não podemos pagar-lhe tintim por tintim, mas devemos amá-lo generosamente. Ou seja, eu jamais vou conseguir pagar a Deus todo o amor que Ele tem por mim, tintim por tintim, centavo por centavo. Mas amar a Deus é a única forma que eu tenho de pagar a Deus na mesma moeda. Por quê? Dar as coisas para Deus, eu vou dar dinheiro na igreja. Irmãos, vamos e venhamos. Os dízimos e ofertas que entram aqui é para manter essa estrutura. Mas não tem nenhum anjo vindo de céu de noite na tesouraria da igreja. Vou recolher para as mansões celestiais. Não existe. Então, não é dando coisas que você vai pagar o amor de Deus. A única forma de você pagar o amor de Deus por você é você amando a Ele. E você não vai conseguir amar a Deus da mesma forma que Ele te ama. Porque o amor dele é um amor ágape perfeito. Nosso amor muitas vezes é interesseiro. Mas deixa eu lhe dizer, amar a Deus é a única forma que você tem de retribuir o amor dele por você. E por isso você deve fazê-lo generosamente, abundantemente, sem reservas. Pastor, e o amor de Deus por nós, como é que seria? Aí eu vou agora me servir de Matthew Henry, quando ele diz: nosso amor pelo Senhor não merece nem ser mencionado, porque é tão fraco, tão frágil, tão pobre.
Que mesmo que eu dê o melhor, mesmo que eu ame, não tem nada. Não merece nem ser mencionado. Mas o seu amor por nós nunca será suficientemente exaltado. O amor de Deus por nós é imensurável. E é entendendo isso que eu queria que você, nessa manhã, compreendesse. Quando eu falo que o relacionamento de Jesus para conosco, como bom pastor, ele é diferenciado. É porque você precisa entender como cristão, que o relacionamento com Deus é, antes de tudo, de amor e não de medo. Não de cumprir regras ou realizar rituais. Jesus, certa vez, ele chamou Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Era odiado. Por quê? Porque Mateus era um judeu que estava servindo aos romanos para cobrar imposto dos judeus. É como se fosse uma espécie de traidor, um traíra. E por isso ele era odiado. E Jesus, passando lá na coletoria, olhou para Mateus e disse: ei, me segue. Aí os fariseus enlouqueceram. Como diz no bom português, queimaram ruim. Como é que pode chamar um cara desse para estar contigo? Um traidor desse? E sabe o que foi que aconteceu? Mateus 9, no versículo 11. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos, que eram exatamente os cobradores de impostos, e pecadores? Lembram de Zaqueu? Zaqueu era um grau acima de Mateus. Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu, na hierarquia, era chefe de Mateus. Aí Jesus disse no versículo 12 do capítulo 9 de Mateus: Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos os sãos, e sim os doentes. Ide, fala para os fariseus, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está dizendo para os fariseus, sabe o que? Vocês estão simplesmente acostumados a fazer rituais, sacrifícios, mas não tem amor no coração, porque eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero amor, porque eu vim estabelecer um relacionamento diferenciado, e o meu amor não está aqui movido por sacrifícios, eu não estou aqui para receber sacrifícios de vocês. Deus não quer o meu sacrifício e o seu sacrifício. Deus quer a minha vida e a sua vida. Deus quer o meu e o seu coração, porque Ele quer ter um relacionamento diferenciado para conosco. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.